Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. A nossa aula de hoje será sobre o Teorema de Pitágoras. Essa é a nossa segunda aula. Na primeira aula, eu fiz a demonstração desse teorema e trouxe um exemplo de aplicação do teorema, tá certo? Nesta aula, eu irei resolver uma atividade relacionada a esse teorema. Vamos relembrar algumas coisas sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele surge a partir da relação entre as dimensões de um triângulo retângulo. Um triângulo é considerado retângulo quando um de seus ângulos mede 90 graus. E a indicação de ângulo de 90 graus é esse quadradinho com o pontinho no meio, que também é chamado de ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto, em qualquer triângulo retângulo, que eu estou indicando aí por A, recebe o nome de hipotenusa. Os outros dois lados recebem o nome de cateto. O B, que está indicando a altura, é o cateto da altura. E o C, que indica a base, é o cateto da base. Uma vez que você identifica qual dentre os lados é a hipotenusa, os outros dois serão sempre os catetos. O Teorema de Pitágoras ele afirma que o quadrado da hipotenusa vai ser sempre igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Ou seja, A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Sempre que você tiver um triângulo retângulo, onde uma das dimensões estiver faltando e você tiver duas dentre as outras, se tiver duas das dimensões e uma das dimensões estiver faltando. Para descobrir essa dimensão que está faltando, você sempre poderá utilizar o Teorema de Pitágoras para descobrir a dimensão que falta. Tá certo? Então, vamos aí para a nossa atividade. Aplicando o Teorema de Pitágoras, determina a medida x indicada nos triângulos retângulos. Você tem aí na letra A um triângulo retângulo cujas dimensões estão sendo indicadas por 3, por 1 e por x. Vamos inicialmente descobrir qual dentre essas dimensões é a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto. E o ângulo reto é esse quadradinho aqui, ó. O lado oposto a ele é o x, portanto, x é a hipotenusa. Então, vamos aplicar agora o Teorema de Pitágoras. Já que x é a hipotenusa, os outros dois são os catetos, o 3 e o 1. O quadrado da hipotenusa, x ao quadrado, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, vai ser igual a 3 ao quadrado somado com 1 ao quadrado. Para descobrirmos o valor de x, vamos resolver essas potências. Lembrando que uma potência representa uma multiplicação de todos os fatores são iguais. A quantidade de fatores que você tem é sempre indicado pelo expoente. No caso aqui, 3 ao quadrado, o expoente é o 2. E o tipo de fator que você terá será sempre indicado pela base. A base aqui no caso é 3. Logo, você tem 3 ao quadrado, significa que você tem uma multiplicação de dois fatores iguais a 3. 3 vezes 3 dá 9, portanto, x ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado, que é 9, mais 1 ao quadrado vai dar 1 vezes 1, que dá 1. Vamos somar 9 com 1, que vai dar 10, portanto, x ao quadrado é igual a 10. Pare e pense, existe algum número que, quando é elevado ao quadrado, dê exatamente 10? Se você parar para pensar, não existe esse número que é elevado ao quadrado dê exatamente 10. Mas como é que eu vou descobrir o valor de x? Aplicando a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. O valor do expoente indica o tipo de raiz que você terá. Se o expoente aqui é 2, nós estamos falando de raiz quadrada. Se o expoente fosse 3, estaríamos falando de raiz cúbica. Se o expoente fosse 4, raiz quarta. Portanto, x aí vai ser igual a raiz quadrada de 10. Lembrando que 10 não vai ter raiz quadrada exata. A raiz quadrada de 10 é um número decimal infinito e não periódico. Neste caso, a raiz quadrada de 10 representa aí um número irracional. A raiz quadrada de 10 é um número irracional. Portanto, fica na forma que está. Letra B. Vamos identificar inicialmente quem é a hipotenusa, mas nós temos as seguintes dimensões. X como uma das dimensões, 13 a outra e 5 a outra dimensão. Qual dessas dimensões é a hipotenusa? Se você analisar, é o lado oposto ao ângulo reto. Está aqui o ângulo reto, o lado oposto é o 13. Portanto, 13 é a hipotenusa. Neste caso, o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, 3 ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Vamos resolver as potências agora. Quais são elas? 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. 3 ao quadrado se dará por 13 vezes 13, que dá 169, igual. 5 ao quadrado se dará por 5 vezes 5, que vai dar 25, mais x ao quadrado. Eu quero o valor de x ao quadrado, portanto, que tem x, eu vou isolar em qualquer um dos dois membros, pode ser no primeiro ou no segundo, e vou passar o que não possui x para o outro membro. Nesse caso, eu vou pegar o 25 que está somando
e vou passar subtraindo o 169. Não esqueça que quando você muda um termo de um membro para o outro, ele vai sempre com a operação inversa. Isso quer dizer que o 25 vai subtrair o 169. Logo, você terá x² igual a 169 menos 25. X² vai ser igual a 169 menos 25 vai dar 144. Pare e pense. Que número elevado ao quadrado? Que número elevado ao quadrado vai dar 144? Se você parar para pensar, é o número 12. Em outras palavras, você pode pensar assim. Vou aplicar agora a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, se eu tenho x elevado a 2, já que o expoente é 2 aqui, eu estou falando de raiz quadrada. Portanto, x vai ser igual a raiz quadrada de 144. E a raiz quadrada de 144 é 12. Por quê? Porque 12 vezes 12 dá 144. Letra C. A letra C nos traz um triângulo retângulo cujas dimensões são elas 10, 8 e x. Qual dentre elas é a hipotenusa? É sempre o lado oposto ao ângulo reto. Identifique o ângulo reto, veja qual é o lado oposto a ele. Neste caso aqui, o ângulo reto é esse quadradinho, o lado oposto a ele é o 10. Então, neste caso, 10 é a hipotenusa. Logo, teremos que o quadrado da hipotenusa, que é 10, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, que são eles x e 8. Então, vai ficar 8 ao quadrado mais x ao quadrado. Vamos resolver as potências 10 ao quadrado e 8 ao quadrado. 10 ao quadrado é o mesmo que 10 vezes 10, que vai dar 100. 8 ao quadrado se dará por 8 vezes 8, que vai dar 64, mais x ao quadrado. Eu quero o valor de x. Portanto, esse 64 que está somando, ele vai passar para o primeiro membro, subtraindo 100. Logo, você vai ter o quê? X ao quadrado igual a 100 menos 64. Lembre-se, quando um termo mudar de um membro para o outro, ele muda de operação. No caso, 64 estava somando, passou para o primeiro membro, subtraindo. Então, você terá que x ao quadrado vai ser igual a 100 menos 64, 36. Pense aí, x é um número que elevado ao quadrado dá 36. Que número elevado ao quadrado dá 36? Se você parar para pensar, é o número 6. Ou, em outras palavras, você pode aplicar a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Logo, x vai ser igual a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada por quê? Porque o expoente aqui é 2. Então, veja só, a raiz quadrada de 36 igual a 6, certo? Ok, pessoal? Com esse exemplo, eu encerro essa atividade. Espero que vocês tenham compreendido o passo a passo dessa atividade. Agora, eu quero aqui pedir a Deus que abençoe vocês no nome de Jesus. E, se for da vontade de Deus, nos encontraremos numa próxima videoaula. Tá bom, pessoal? Tchau!